Se você tem uma DSLR ou uma câmera mirrorless e é novo com fotografia ou gravação de vídeos, provavelmente você está bem confuso com relação às opções de lentes disponíveis a você. Fica tranquilo porque nesse vídeo eu vou fazer um tutorial completo para te falar tudo o que você precisa saber para escolher a lente certa para sua câmera. Vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Álvaro Brizola e este é o canal Megapixelers. Aqui é um canal de foto e vídeo para amadores como eu. Toda semana tem vídeos novos, então se inscreve no canal e ativa a notificação. Esse daqui é o primeiro vídeo de uma sequência de vídeos num playlist sobre lentes para máquinas profissionais, sejam DSLR ou mirrorless. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 7 características fundamentais para que você saiba escolher a lente certa para a sua câmera. Só que eu sei que esse vídeo vai ficar meio longo, então se você olhar na descrição do vídeo você vai encontrar um índice detalhado mostrando quando cada parte começa e também vai achar um link para todas as lentes que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Tá interessado? Vamos pro vídeo. Beleza pessoal, vamos então direto ao assunto. A primeira característica que você precisa entender para escolher a lente certa é aonde a lente vai ser utilizada. Uma lente da Canon não pode ser utilizada numa câmera da Sony ou vice-versa. É claro que existem adaptadores que lhe permitem fazer isso, porém a minha experiência é que nunca fica tão bom quanto utilizar a lente na sua câmera nativa. Outra coisa que você precisa entender é que os fabricantes de câmera normalmente oferecem 2 tipos diferentes de câmera. As câmeras tradicionais, com sensor de 35mm, que a gente chama de full frame, e as câmeras mais baratas, com sensor menor, chamadas de crop sensor, câmeras de sensor cropado. As lentes desenhadas para câmeras de sensor full frame podem ser utilizadas nas câmeras de sensor cropado. Porém, as lentes desenhadas para sensor cropado não podem necessariamente serem utilizadas em câmeras de sensor full frame. Pelo menos na Canon isso não é possível. O que deixa muita gente triste porque normalmente as câmeras desenhadas para sensor cropado são muito mais baratas do que as câmeras para sensor full frame. Por fim, é importante que vocês saibam que recentemente os fabricantes de câmera também passaram a oferecer câmeras mirrorless que te dão a oportunidade de trocar de lente. As lentes desenhadas para DSLR, que são as máquinas tradicionais que têm um espelhinho, não podem necessariamente serem utilizadas em câmeras mirrorless, ou vice-versa. E é claro que existem adaptadores para que você possa fazer isso, mas mais uma vez, a minha experiência é que nunca fica perfeita quando você utiliza a lente na câmera que foi desenhada para recebê-la. Então é importante que você saiba qual é a câmera que você está utilizando para que você possa escolher a lente certa. A segunda característica que você precisa entender para escolher a lente certa é a sua posição em relação ao que você quer fotografar. Especificamente, se você está perto ou se você está longe do seu objeto de interesse. Ou se você pode ou não pode se distanciar para conseguir colocar todo o seu interesse no seu enquadramento. Às vezes você está num ambiente pequeno e quer colocar mais do que essa lente permite. Nós estamos falando sobre a distância focal da lente, de uma lente de 150mm ou uma lente de 200mm. E tem muita gente que pensa incorretamente que nós estamos nos referindo ao tamanho do corpo externo da lente, quando na verdade a distância focal é uma medida interna entre o sensor da sua câmera e o ponto aonde a luz converge dentro da sua lente. Papo de nerd, pouco importante, só saiba aqui que uma lente de 50mm versus uma lente de 100mm não quer dizer necessariamente que a de 100mm vai ter um corpo maior. Não tem essa relação, importante que vocês entendam isso. Quando a gente fala sobre distância focal, existem 4 tipos diferentes de lente. A primeira delas é a lente olho de peixe, a segunda delas são as lentes grande angulares, depois as lentes normais e por fim as lentes telefoto. Vamos falar sobre cada uma delas bem rapidinho. Vamos começar falando sobre lentes olho de peixe. Eu não tenho uma lente olho de peixe para minha DSLR, porque elas são muito caras, então vou mostrar para vocês a minha Samsung Gear 360, que na verdade tem 2 lentes embutidas tipo olho de peixe, uma na frente e uma atrás. Eu fiz um review sobre essa câmera, tá aqui o link caso você queira conferir. O que você precisa saber a respeito das lentes olho de peixe são que elas vão te oferecer o maior ângulo de visão possível, chegando até 180 graus, para que você consiga colocar o que você quiser no seu enquadramento. Porém, tem 3 coisas que você precisa saber. Primeiro, para fotos e vídeos de perto. Você não vai conseguir registrar detalhes de coisas que estiverem distantes dessa lente. Segundo, tudo vai ficar em foco.
quanto maior o ângulo de visão, mais difícil é deixar alguma parte do seu enquadramento fora de foco. Então, se você estiver querendo tirar o retrato de uma pessoa com um fundo desfocado, não é essa lente que você quer usar. Tudo vai ficar em foco com uma abertura típica de lentes olho de peixe. E por fim, distorção. Lentes olho de peixe vão naturalmente criar distorções no centro e na borda das imagens, o que causa um efeito criativo, característico, que algumas pessoas gostam, parece até um efeito mais moderno, porém te limita nas aplicações profissionais. A distância focal das lentes olho de peixe são normalmente de 8 a 10 milímetros, você não consegue achar lentes com essa distância focal tão pequena sem que elas sejam lentes classificadas como olho de peixe. E agora, se você tiver a oportunidade de usar uma câmera como essa, que aproveita duas lentes olho de peixe, uma de cada lado, você consegue fazer alguns efeitos criativos, como por exemplo esse daqui, que eu chamo de efeito Pequeno Príncipe. Se você é da minha idade e assistiu um desenho, você sabe o que eu estou falando. Você consegue também fazer o efeito hamster, que é o que vocês estão vendo aqui na tela, e conseguem também fazer o famoso efeito planetinha, que todo mundo me pergunta como é que eu faço, e eu faço com lentes, com essa câmera aqui especificamente. Corretores de imóveis podem utilizar esse tipo de tecnologia para fazer fotos ou vídeos de realidade virtual para anunciar o imóvel e ter um pouco mais de vantagem competitiva em relação aos demais corretores de imóvel. Nosso próximo tipo de lente em relação à distância focal são as chamadas grande angular. Elas são lentes que vão de 11 até 24 milímetros e te oferecem um ângulo de visão de 84 até 122 graus. Em geral, essas lentes são utilizadas para fotografias de paisagem, você consegue mostrar mais do seu ambiente, consegue mostrar o céu e o chão ao mesmo tempo, e também são muito utilizadas para fotografias de arquitetura, fotografia imobiliária. Corretores de imóveis gostam muito desse tipo de lente, porque você pode estar num ambiente pequeno e ainda assim conseguir mostrar o ambiente inteiro, dando a impressão inclusive de que ele é maior do que ele normalmente é, e deixar tudo em foco, né? Porque como essa lente é bem aberta, também vai ser muito difícil deixar alguma coisa fora de foco. A vantagem dessa lente em relação ao olho de peixe é que você não tem a distorção no centro e a distorção lateral, ou essa distorção é bem pequena. Por esse motivo, ela acaba sendo um pouco maior, um pouco mais pesada e um pouco mais cara do que você gostaria. Essa daqui é uma Tamron de 15 a 30 milímetros e ela é bem pesada, dá para fazer ginástica com essa lente, e ela custa $1.300, mas é uma lente de boa qualidade. Com relação a vídeo, lentes grande angular são ideais para vlog, porque ela te dá a oportunidade de ficar bem próximo da câmera, sem parecer que você está colado na lente, conseguindo inclusive mostrar um pouco do seu fundo, e ainda consegue ficar próximo do microfone, o que vai fazer com que o seu som fique muito melhor. Além disso, com lentes bem abertas, você disfarça mais a vibração inevitável que você acaba tendo quando você está andando, dá a impressão de que o seu vídeo é mais estável com uma lente de abertura como essa. Também, por fim, quero te dizer que uma das lentes mais populares que você encontra por aí são as lentes de 24 milímetros. Todo mundo acha que essa é uma lente bem balanceada, não é nem muito aberta, nem muito fechada. E com essa distância focal, os fabricantes conseguem fazer lentes bem pequenininhas, que vão ser baratas para você e normalmente conseguem te dar um pouco mais de qualidade. Essa daqui é uma lente f2.8 e é bem barata, bem leve, bem fácil de carregar. E eu vou falar para vocês já em um segundo o que significa esse f2.8. Mas enfim, é isso aí sobre lentes grande angulares. Ok, nosso próximo tipo de lente em relação à distância focal são as chamadas lentes normais. Essas são lentes que vão de 24 até 70 milímetros e lhe oferecem um ângulo de visão de 34 até 84 graus. São lentes que você vai utilizar no dia a dia, quando você vai numa festa de aniversário, quer tirar um retrato, está indo para um parque. Essas normalmente são as lentes que você vai utilizar e por isso, em geral, os fabricantes de câmera lhe dão uma lente como essa, que são as lentes que vão de 18 até 55. 18 acaba sendo mais um pouco para o lado de grande angular, mas a maior parte do range dessa lente acaba se enquadrando no perfil normal, lente normal. Alguns fabricantes de lente te trazem lentes um pouco mais caras, como por exemplo essa daqui é uma Tamron de 24 a 70, que me dá um range bem flexível. Importante que você saiba que as duas lentes mais populares, as distâncias focais mais populares para fotografia são 35 mm para retrato de pessoas ou grupos de pessoas e 50 mm para retrato de pessoas sozinhas. As fabricantes de lentes normalmente conseguem dar preços muito bons para lentes de 35 e de 50 mm. E, de fato, eu acho que a lente de 50 mm é a lente mais barata que você consegue comprar, normalmente mais barata do que a lente que vem com a sua câmera para fazer isso. E eu recomendo que todos vocês tenham uma lente de 50 mm para tirar retratos.
Ok, nosso último tipo de lente em relação à distância focal são as chamadas telefoto. Essas são lentes que vão de 70 até o quanto for, 600, 1200 milímetros e por aí vai. Essas são lentes que vão te oferecer um ângulo de visão de 2 graus a até 34 graus, dependendo da distância focal que você vai escolher. Elas são utilizadas para fotografia. Dificilmente você vai ver uma pessoa fazendo um vídeo com uma lente telefoto. Não tem nada que proíbe você de fazer isso, você pode fazer, mas normalmente elas são utilizadas para fotografias e quando você quer fotografar coisas que estão distantes de você, quer fazer uma fotografia da lua para que ela ocupe mais do seu enquadramento, quer fazer uma fotografia de um animal selvagem ao qual você não quer se aproximar dele, é esse tipo de lente que você vai. Fotografia de esportes, tem muita gente aqui no canal que me pergunta, uma GoPro é boa para fotografar o meu filho jogando futebol? Não é, você precisa de uma lente telefoto para que você distantemente ainda assim consiga chegar bem perto da pessoa, bem perto do seu objeto para você conseguir fotografar do jeito que você quer. As lentes mais comuns telefotos são as chamadas média telefoto médias, que vão de 70 até 200 milímetros, 85 milímetros é muito popular para fotografia, 100 milímetros é muito popular para fotografia. Em geral você encontra as lentes telefotos mais populares, são aquelas lentes de zoom que vão de 70 a até 200 milímetros, que é essa daqui. Dependendo da qualidade da lente, elas podem ser bem caras. Essa daqui é uma Canon 70-200 f2.8, a gente vai falar sobre o que é o f2.8 em um minuto. Ela deve ser vendida por em torno de uns 10 mil reais no Brasil, mas é o meu sonho de consumo, é uma das melhores lentes que eu tenho e eu recomendo que fotógrafos sérios invistam numa lente telefoto, principalmente para fazer retratos, porque você consegue com elas deixar o fundo bem desfocado, o que é característico para retratos, e também dar uma comprimida na imagem, dando a impressão de que a pessoa é um pouco mais magra do que na verdade ela é, o que acaba fazendo a pessoa gostar mais da foto que você tirou quando você utiliza uma telefoto. Esse é o segredo para fazer a pessoa gostar da sua foto. Dá um pouco de compressão utilizando uma lente comprida como essa e a pessoa vai aparecer melhor na foto. Uma coisa que eu quero explicar que pode ser um pouco confuso, mas é bem importante, é a relação entre o ângulo de visão, a distância focal e o tamanho do sensor da sua câmera. Se ele vai ser full frame ou se ele vai ser cropado. E é um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar. Se você olhar, por exemplo, para essa lente, que é uma lente grande angular, muito popular da Canon, ela vai de 10 a 18 milímetros. Quando eu a coloco em 10 milímetros e coloco anexada no corpo de uma câmera de sensor cropado, porque essa lente só serve em sensor cropado, eu vou ter uma abertura muito grande, ela vai ser uma lente com um grande ângulo de visão. Porém, o ângulo de visão vai ser muito menor do que se eu estivesse colocando uma lente de 10 milímetros numa câmera de sensor full frame. 10 milímetros em full frame tem uma abertura muito maior do que 10 milímetros num sensor cropado. 10 milímetros num sensor cropado é equivalente a 16 milímetros num sensor full frame. A Canon tem uma coisa que a gente chama de crop factor, fator de crop, que é equivalente a 1.6. Então, 10 milímetros cropado tem a mesma abertura do que 16 milímetros no sensor full frame da Canon. E sim, eu sei que isso é confuso, desculpe, estou tentando fazer o melhor possível para explicar como é que funciona isso. E ainda para piorar, varia de fabricante para fabricante. Nem todos vão ter um fator de crop de 1.6. A Sony, por exemplo, tem um fator de crop de 1.5. Sei que é perto, mas não é exatamente igual. Então aqui, por exemplo, a lente de 10 a 18 milímetros da Sony, a lente equivalente num sensor full frame seria uma lente de 15 milímetros da Sony. E a minha intenção não foi confundir vocês ao fazer isso, mas eu queria evitar um potencial problema, né? Alguém poderia, por exemplo, ver essa lente aqui, que é uma lente da Tamron, que vai de 15 a 30 milímetros. Ela é uma lente muito aberta, mas ela é ideal para câmeras de sensor full frame. Ela vai ser bem aberta em sensor full frame. Vai ser inclusive mais aberta a 15 milímetros do que seria a minha de 10 milímetros na Canon, porque 10 milímetros é equivalente a 16 e essa daqui vai a 15. Eu estava com receio de que alguém pudesse pegar uma lente como essa, que é caríssima, que é bem aberta em sensor full frame, colocar num sensor cropado, porque serve, né? Full frame cabe em cropado, é o contrário que não funciona, e achar que a pessoa estaria tendo uma lente grande angular. Vai ser ainda aberto, nesse caso 15 mm vai ser equivalente a 22 mm, mas com certeza uma abertura muito menor do que alguém que gastou essa quantidade de dinheiro nessa lente e esperaria numa câmera de sensor cropado. Eu sei que isso é bem confuso, espero que eu tenha explicado de uma forma que vocês conseguiram entender. Me deixe um comentário caso tenha ficado muito confuso.
Gente, eu sei que já faz bastante tempo que a gente está aqui e a gente até agora só cobriu aonde a câmera vai ser utilizada e entendemos distância focal. E ainda faltam outros pra gente conversar, mas eu prometo que daqui pra frente vai ser bem mais rápido. O pior já passou, vocês já entenderam as partes mais difíceis que se tinham para entender a respeito de lentes. O próximo critério, nosso terceiro critério, que você precisa entender para comprar a lente certa, é que algumas lentes são classificadas como prime e outras lentes são classificadas como zoom. Lentes zoom são fáceis de entender. Ao invés de você ter uma distância focal fixa, 50 mm, 85 mm, você consegue ajustar a distância focal da lente, o que te dá uma grande versatilidade. Você consegue fotografar de perto, consegue fotografar de longe com a mesma lente, não tem que ficar trocando de lente, gastando tempo para fazer isso. Por outro lado, você também tem as lentes prime, que são as lentes como, por exemplo, de 50 mm, que é essa daqui da Sony, ou uma lente de 85 mm, como, por exemplo, essa daqui da Canon. Elas não possuem zoom, ela é fixa em 50, fixa em 85 mm. Se você quiser chegar mais perto daquilo que você quer fotografar, você tem que andar até a pessoa, ao invés de simplesmente mexer no zoom. E por que existem esses dois tipos de lente? Porque quando você tem uma lente prime, você consegue oferecer mais qualidade de imagem. Lentes primes normalmente são mais claras, elas têm uma maior abertura de obturador, que a gente vai falar já em alguns segundos, é aquele F número, que é aquele número F, que a gente já tem falado há algum tempo. E as lentes primes, pelo fato de não ter tantas partes móveis, conseguem ter muito mais precisão, fazendo com que a sua imagem fique muito mais nítida do que uma lente zoom. Lente zoom tem a versatilidade, mas faz você perder um pouco na qualidade da imagem, a imagem não fica tão nítida. Por fim, já que a gente está falando sobre prime ou zoom, também quero falar para vocês que algumas lentes são chamadas de macro. Normalmente as lentes prime ou são simplesmente prime normal, ou elas são prime macro. Essa daqui, por exemplo, é uma das lentes macros mais famosas da Canon. Essa daqui é a 100mm f2.8 macro, e eu tenho outras, a que a gente estava mostrando agora há pouco. Essa daqui é uma lente da Canon 24mm macro. E o que significa a lente ser macro? Significa que ela foi desenhada de forma a te permitir chegar bem próximo daquilo que você quer fotografar e ainda assim conseguir foco. Algumas lentes precisam que você se mantenha a uma certa distância daquilo que você quer fotografar, ou tudo vai ficar embaçado. Com as lentes macros você consegue chegar bem pertinho do seu objeto de interesse e ainda assim conseguir deixar em foco. Esse tipo de lente é ideal quando você vai fotografar coisas pequenas, então. Vai fotografar insetos, vai fotografar partes pequenas. Você precisa chegar bem perto para conseguir ocupar mais do seu sensor, e é justamente esse o motivo pelo qual você utiliza lentes macros. Eu fiz recentemente um tutorial sobre o Osmo Pocket e eu quis chegar bem pertinho da lente, e eu usei a lente de 24mm macro. Olha só como os detalhes aqui da parte plástica do Osmo Pocket são visíveis com uma lente macro. Normalmente as lentes macros te deixam chegar mais perto e a sua imagem fica incrivelmente nítida. Então recomendo também que, se você estiver pensando em fazer um portfólio de lentes, que você considere comprar uma lente macro para o seu portfólio. Gente, se vocês estão aqui ainda no vídeo, parabéns, não desistam, vocês já estão na reta final, daqui pra frente vai ficando cada vez mais fácil. A gente já falou sobre onde a lente vai ser utilizada, sobre a distância focal e sobre se ela vai ser prime ou se ela vai ser zoom, e se ela for prime, se ela vai ou não vai ser macro. Vamos falar agora sobre uma coisa super importante para você entender, que é a abertura do diafragma. É o número F que a gente tem falado já algumas vezes no vídeo, tá bom? Esse número F representa o quanto que esse mecanismo que você está vendo aqui na tela vai abrir dentro da sua lente. Ele abre e fecha bem rapidinho quando você vai tirar uma foto, e ele se permanece aberto quando você vai gravar um vídeo. Quanto maior for a abertura máxima possível desse diafragma, desse mecanismo, mais luz chega até o seu sensor e maior é a sua habilidade de gravar em ambientes de baixa luz, que é uma coisa interessante para todo mundo que vai tirar foto ou vai gravar de noite ou num ambiente fechado. Porém, quanto maior for essa abertura, mais vidro você vai precisar na sua lente. E esse vidro é um vidro muito sofisticado, ele tem que ser cortado com muita precisão, tem que ser muito cristalino, recebe várias camadas de revestimento. Então, quanto maior for essa abertura máxima do diafragma, mais cara vai ser a sua lente, maior vai ser a sua lente, mais pesada vai ser a sua lente, porém você vai ter, em consequência, uma qualidade muito melhor.
Agora, uma outra coisa para confundir a cabeça de todo mundo, que eu prometo que não fui eu que inventei, é que essa abertura do diafragma é representada por números que, quanto menor, maior é a representação dessa abertura. Ou seja, se eu tiver uma lente com uma abertura de f11, essa abertura vai ser uma abertura muito menor do que f1.8, tá bom? Quanto menor o número, maior é a abertura. Então, para ilustrar, vou pegar aqui a minha luminária, vou apontar aqui direto para a câmera e vou te mostrar essa lente aqui, que é a minha Canon de 55 a 250. É uma lente mais ou menos, e olha só a abertura máxima através aqui da quantidade de luz que está passando através dela pela minha luminária. Realmente não está abrindo muito, é uma lente bem pequenininha. Eu tenho aqui uma outra lente que é bem melhor. Essa daqui é a minha Canon 85mm Prime f1.8. Essa daqui abre no máximo a 4.5 e essa daqui abre até 1.8, ou seja, abre muito mais. Isso daqui é 4.5 e isso daqui é 1.8. Olha só, gente, como que essa lente abre bastante. Então você percebe que é bem desproporcional, né? 1.8 é muito mais do que 4.5. E para você entender, a Canon vende uma lente de 50mm f1.8 por $125, que nem é tão barato, mas também não é a coisa mais cara do mundo. Se você quiser comprar uma lente que abre um pouquinho mais de 50mm da Canon, ela vai abrir a f1.4, só um pouquinho a mais, ela já sobe para $350. Ela mais que dobra, só por ter aumentado um pouquinho. Se você quiser aumentar um pouquinho mais ainda, a Canon te oferece uma versão 50mm f1.2 e essa lente já vai para $1.400 pela abertura. Então você consegue perceber que quanto maior a abertura do diafragma, você mais consegue capturar mais luz, a sua imagem fica melhor, porém o seu preço aumenta bastante. A gente fala que essas lentes que abrem bastante são lentes rápidas, não porque alguma coisa vai ser rápida aqui dentro dela, mas porque com uma abertura bem grande você pode aumentar a velocidade do seu obturador, fazendo com que ele vá abrir e se fechar de uma forma mais rápida e ainda assim ter uma boa luminosidade da sua imagem. Agora, se você está confuso com velocidade do obturador, abertura do diafragma, talvez queira saber o que é ISO, eu fiz um vídeo explicando essas relações, está aqui o link, caso você queira descobrir, queira verificar, e eu recomendo que você faça isso, porque ele te explica exatamente os 3 princípios básicos da fotografia, e você vai entender ainda mais essa questão de lentes quando você ver esse vídeo. Vamos lá, meus amigos, força, tá chegando na reta final, veja quanto que vocês já aprenderam até agora a respeito de lentes. Vamos falar sobre mais uma característica que é importante para vocês saberem. Se a lente vai ser manual ou se ela vai ser uma lente automática em relação ao autofoco. A maioria das lentes que você encontra por aí, a lente que vem na sua câmera, é uma lente 100% automática. Você aperta o botãozinho de disparar até a metade e a câmera se comunica com a lente automaticamente ajusta o foco e você tem a sua imagem perfeitamente em foco. Se você está começando com fotografia, está começando com vídeo, essa é a lente que você tem que comprar. Recomendo que você não se aventure ainda com lentes manuais. Porém, é importante também que você saiba que existem lentes que são 100% manuais. Não só no autofoco, que você vai ter que mexer na mão para conseguir dar o foco, mas também manuais na abertura do diafragma. Você que vai ter que girar um disquinho para garantir qualquer abertura do diafragma que você vai ter. A lente basicamente não vai ter quase nenhum eletrônico dentro dela. E por que alguém compraria uma lente manual? Então, por vários motivos. Primeiro, porque elas são mais baratas, até porque não tem toda a eletrônica envolvida. Segundo, porque devido ao fato de terem menos partes móveis, lentes manuais normalmente são mais nítidas do que as lentes automáticas, você tem mais precisão na sua nitidez. O terceiro motivo é porque lentes manuais normalmente te dão a oportunidade de ter uma abertura do diafragma maior, agora você já sabe o que é a abertura do diafragma, por uma fração do preço que você teria que pagar se fosse numa lente automática. E pelo fato de não ter toda a eletrônica, normalmente as lentes manuais são mais leves do que as lentes automáticas. Então tem uma série de vantagens para alguém ter interesse numa lente manual. Fotógrafos profissionais experientes, em geral, vão comprar lentes automáticas por toda a questão de coberturas e de precisão da lente, e aí vão deixar tudo no manual e vão dar o seu foco, vão ajustar o que eles precisam ajustar manualmente, porque eles conseguem dar mais precisão do que a câmera consegue fazer automaticamente. Então, não acho que é o momento, se você está começando, de comprar lente manual, porém, saiba que existe
talvez no futuro, quando você quiser uma lente mais cara, a sua opção vai ser ir para uma lente manual, como eu, por exemplo, estou de olho numa lente de 12mm manual, que é muito bom e é tipo 1/4 do preço da lente equivalente automática. Ainda falando sobre autofoco, quero dizer para vocês que existem dois tipos de autofoco nas lentes automáticas. Existem autofocos chamados de STM e autofoco chamado de USM. Isso é para caso de Canon, e eu sei que os outros fabricantes também vão ter dois tipos diferentes de sistema de foco, mas com nomes diferentes. Sabe que cada fabricante tem um nome diferente, mas é mais ou menos o mesmo conceito que eu vou explicar para vocês. Lentes STM são lentes que fazem autofoco muito silencioso, só que o autofoco é lento, ele é devagar. Ou seja, é um sistema de autofoco ideal para quem está gravando vídeo com a sua câmera. Algumas lentes, porém, ao invés de ter um sistema de autofoco STM, tem um sistema de autofoco USM. Eles também vão fazer um autofoco com a mesma precisão. A diferença é que não existe preocupação nenhuma com o ruído que a lente vai fazer ao gerar o autofoco, porque o fabricante está preocupado na velocidade do autofoco. Ele quer que o foco vê bem rapidinho aquilo que tem que ficar em foco e chegue lá. Porque normalmente essas lentes com esse tipo de autofoco são usadas para fotografia. Você não quer que a pessoa tenha que esperar o foco chegar até o rosto da pessoa. Você quer que vá direto no rosto da pessoa, o que não é uma função muito adequada para quem está querendo gravar vídeo. Então é importante que você saiba na hora que você vai escolher a sua lente, se ela vai ser ou não vai ser automática. E se ela for automática, se você precisa de uma lente com foco STM ou uma lente com foco USM. Vamos lá. Beleza, pessoal? Vamos continuar então na pegada, já que a gente chegou até aqui, você está aprendendo bastante a respeito de lentes. Vamos falar sobre mais uma característica que você precisa entender. Algumas lentes possuem um sistema anti-vibração, um sistema de estabilização embutido na lente. A Canon chama essas lentes de IS, que significa Image Stabilization. A Sony chama de uma forma diferente, ele chama de Optical Stabilization System, OSS. A Tamron, que é a minha marca preferida de lentes, principalmente em relação à estabilização, ela chama de VC, Vibration Control, controle de vibração. Cada fabricante vai chamar de um nome diferente, um sistema em que a câmera vai ter partes móveis dentro dela para compensar as vibrações inevitáveis quando você vai fazer um vídeo ou quando você vai fotografar com a câmera na sua mão. É claro que não compensa, não substitui um gimbal, não é preciso, não é um gimbal de 3 eixos. Fiz vários vídeos de gimbal, se você não sabe, tá aqui um para DSLR para você poder ver. Porém, ela ajuda e ajuda bastante. Nem todas as lentes vêm com isso. Essa daqui é uma lente muito boa, essa daqui é uma lente de 85mm Prime f1.8 da Canon e ela não tem sistema de vibração. Se eu vibrar, ela vai capturar todas as vibrações aqui e por isso faz com que a lente fique um pouco mais barata. Em geral, lentes com sistema de vibração são mais caras. Por que a vibração é importante e quando que o sistema de vibração não faz a menor diferença? Vamos lá. Vai fazer vídeo? A não ser que você vai deixar a câmera parada num tripé, sempre vai ser importante a lente ter um sistema anti-vibração, mesmo que você tenha um gimbal. Com gimbal, o sistema de vibração ainda trabalha em conjunto, fica ainda melhor. Vai fazer fotografia? Aí depende. Se as suas fotos são sempre em ambientes de ar livre, em dias claros, você vai poder deixar a velocidade do seu obturador super alta, você não precisa de sistema de vibração, não vai fazer a menor diferença. Você vai fazer fotografias controladas com a câmera num tripé, você vai disparar à distância com o app da sua câmera, você não precisa de sistema de vibração, anti-vibração. Agora, se você vai fotografar com a câmera na sua mão, em ambientes onde a iluminação não é perfeita, que é o que acontece na maioria dos casos, aí ter uma lente com uma boa proteção contra a vibração vai ser fundamental. Tem uma regrinha que você precisa entender, é claro que não é pecado desrespeitar essa regra, mas todo fotógrafo segue essa regra. A velocidade do seu obturador tem que ser alinhada com a distância focal da sua lente. Por exemplo, se eu estiver tirando uma foto a 250mm com essa lente aqui, eu quero que a velocidade do meu obturador seja no mínimo 1/250 de segundo ou a imagem vai ficar tremida. Se eu, porém, estiver fotografando com uma lente de 100mm, aí eu posso deixar a minha velocidade do obturador a 1/100º de segundo e a imagem não vai ficar tremida. Capturou? Essa daqui, por exemplo, é uma lente de 35mm. Eu posso tirar uma foto com até 1/35º de segundo e a imagem não vai ficar tremida. Quanto mais lenta for a velocidade do obturador, quanto menor for esse número, mais luz chega até o seu sensor, o que te dá a habilidade de fotografar em baixa luz.
que isso tem a ver com o sistema de proteção contra a vibração? O que esses sistemas fazem é te dar a oportunidade de desrespeitar essa regra. Então, se eu, por exemplo, estiver tirando uma foto com uma lente de 100 mm e essa lente for estabilizada, eu posso girar o disquinho aqui em cima até o 100, que seria a regra, e aí eu posso girar ele uma vez, girar ele uma segunda vez para baixo, girar uma terceira vez para baixo, e o que ele vai fazer? Ele vai chegar a 60, 1 sobre 60 avos por segundo, você vai entrar muito mais luz na sua câmera e você ainda assim vai conseguir deixar a imagem sem ficar tremida. Essa é a grande vantagem de sistema de proteção contra a vibração. Vamos fazer um teste aqui para vídeo. Eu estou usando a Tamron 15mm da minha Sony SL2. A minha câmera não tem estabilização no corpo. Algumas têm. A minha 6D Mark II tem, a A6500 tem, mas a Sony SL2 não tem sistema de vibração no corpo. Então a estabilização que você vai ver vai ser só da lente. Então nesse momento, estou segurando aqui com a minha mão, da forma mais calma possível, tentando evitar o máximo possível as vibrações. Você está conseguindo ver como é que está a imagem. Vou desligar agora o sistema anti-vibração da lente Tamron. Vamos ver como é que fica. 1, 2, 3. Estou segurando a câmera exatamente do mesmo jeito, tentando não balançar bastante, e é assim que fica a imagem. Vou ligar agora o sistema anti-vibração de novo. 1, 2, 3. Olha só, gente, como fica mais estabilizado com o sistema anti-vibração. Então é isso aí, é por isso que você precisa de uma câmera com sistema anti-vibração. Galera, se você chegou até aqui, não desiste, porque esse é o nosso último critério. É a última coisa que você precisa entender para conseguir selecionar corretamente a sua lente. A gente vai falar sobre o padrão de qualidade da lente, porque todos os fabricantes te oferecem duas categorias. As lentes que não são ruins, mas não são profissionais, e a linha profissional. E cada fabricante chama essas lentes profissionais de um nome diferente. A Canon, por exemplo, chama a sua lente da linha profissional de lentes L. A nomenclatura da lente recebe a letra L no final do nome dela, indicando que é uma linha profissional. Já a Sony, por exemplo, ao invés de chamar de lentes L, elas chamam de lentes G-Master. G-Master. Quando você vê uma lente da Sony e está escrito que ela é G-Master, quer dizer que ela é uma lente da linha profissional. E o que é que muda? Essa daqui é uma lente que vai de 55 a 250, tem um range maior do que essa lente aqui, que vai de 70 a 200. 55 a 250, 70 a 200. E com essa lente aqui, com o preço dessa lente aqui, eu provavelmente compro 10 dessa lente aqui. Essa daqui é a linha profissional e essa daqui é a linha amadora ou a linha não tão profissional. Não é uma lente ruim, só que ela não é nem de perto, não chega aos pés dessa lente aqui. E por que faz diferença? O que tem de diferente na linha profissional? Várias coisas. Primeiro, o revestimento, o coating, as camadas de revestimento que o vidro dentro da lente recebe para que você evite glares, para que você evite reflexos na lente, são muito melhores quando você tem uma linha profissional. Além disso, a linha profissional normalmente tem um sistema de mecanismo e um sistema óptico muito mais preciso do que as lentes semiprofissionais, ou seja, a nitidez da sua imagem, a clareza da sua imagem vai ser visivelmente melhor com lentes profissionais ao invés da linha não tão boa. A outra coisa é que normalmente com essas lentes você vai encontrar alguns recursos a mais. Por exemplo, essa lente aqui, ela não é a prova d'água, eu não posso mergulhar com ela na piscina, mas ela é resistente à água. Se eu tiver com a minha 6D Mark II, que também é resistente à água, eu posso fotografar com essa lente na chuva. E eu sei que ela não vai estragar. Eu posso levá-la na praia e eu sei que a areia da praia não vai conseguir penetrar dentro da lente. Ela é feita para isso. Ela tem alguns cuidados especiais em relação à largura dos dispositivos que você vai girar. Ele gira com muito mais facilidade, com a mesma consistência. Você tem que fazer exatamente a mesma força, independente de quanto você vai estar girando. Enquanto nas lentes menos profissionais você não tem esse tipo de preocupação. Ela vai começar mais leve, depois fica um pouquinho mais pesada. Tem um monte de frescura também, que em função dessas linhas, mas ela definitivamente melhora a clareza da sua imagem. Normalmente a abertura do obturador
a abertura do diafragma é maior com as lentes semiprofissionais também. E, gente, eu quero aproveitar esse momento para falar para vocês que lente é um investimento. Normalmente a vida útil de uma lente é de pelo menos uns 10 anos. Você compra uma lente, mesmo que uma nova geração de lentes seja gerada, você pode continuar utilizando a sua lente em qualquer câmera, inclusive nas câmeras futuras que você vai utilizar, e normalmente elas desvalorizam muito pouco. Claro que você não vai comprar uma lente e esperar vender por mais do que você pagou, ou vender pelo mesmo preço, mas você pode comprar uma lente por R$2.000 e aí 5 anos depois vender essa lente por R$1.800, R$1.700. A desvalorização da lente é realmente muito pequena e eu não entendo porquê, mas é assim que funciona. Vale a pena comprar lente usada? Absolutamente. Eu acho que com exceção dessa lente aqui, que eu comprei nova, todas as demais lentes que eu comprei, sem nenhuma exceção, foram compradas usadas. Não tem como as lentes estragarem, né? Se você olhar para a lente e ela tiver com neblina, tiver com uma névoa através dela, ou se o autofoco não estiver funcionando, é muito fácil para você perceber que a lente não está funcionando. Não tem como alguém deixar a lente mais ou menos quebrada. Então, quando você compra uma lente, você sabe que ela vai estar boa ou que ela vai estar ruim. E normalmente quando ela está boa, a não ser que você a deixe cair, ela vai durar por muitos e muitos anos. Não tem por que você necessariamente trocar de lente. Então, comprar lente usada vale a pena? Com certeza, vale a pena comprar lente usada. Uma pergunta que você pode estar se fazendo: vale a pena eu trocar a minha câmera por uma câmera de resolução maior? Ou vale a pena investir numa lente que vai ser uma lente melhor? Com certeza investir numa lente. A lente é muito mais importante do que a sua câmera. Você vai perceber muito mais a qualidade da sua imagem se você estiver usando uma lente de qualidade do que estiver usando uma câmera com alta resolução com uma lente de má qualidade. Então pensa nisso na hora que você estiver tomando a sua decisão sobre o que comprar e o que não comprar com o dinheiro que você tem disponível para fazer o seu investimento aí na sua profissão ou no seu hobby. Tá aí, então, esse foi o meu tutorial completo, super longo, sobre lentes. Por favor, me deixa um comentário, me deixa um like e o mais importante, se inscreve no canal. Essa é a retribuição que eu gostaria de solicitar a vocês que estão vendo esse vídeo até agora. Se vocês estão vendo até agora, muito obrigado, eu sei que ficou longo e a gente se vê na próxima.